e C são números. E o x é sempre a incógnita, a letra que a gente quer descobrir. Ela é uma equação do segundo grau porque ela tem o expoente 2. Anteriormente, a gente tinha a equação do primeiro grau, que não tem o expoente 2. Era do tipo 4x mais 3 igual a 0. Ou 5x igual a 15. Isso eram equações do primeiro grau. Agora a gente tem equações que tem esse expoentezinho que é o 2. Aqui a gente tem alguns exemplos de equação do segundo grau. A gente só quer saber quem é o A, o B e o C. O A é sempre o número que vai estar na frente do x², sempre. Então, aqui o A é 5. O B é sempre o número que está com o x que não tem expoente. Nesse caso, é o 3. E o C é sempre o número que está sozinho. Nesse caso, é o 15. A letra B. Menos 3 é o número que está com x². Percebe que é menos 3. Ele leva o sinal com ele. Ah, por que o de cima não levou? Porque é mais, e a gente não precisa colocar o sinal quando é mais. Quando não tem número aqui aparecendo, é porque é o 1. Então, o B, nesse caso, ficou 1 e o C, menos 2. Nesse caso aqui, a gente tem que número na frente da equação do segundo grau? Não tem nenhum número aparecendo, é o mesmo caso da B, só que agora ele é o A. Então, ficou 1, menos 3, porque o sinal vai com ele, e 1 positivo. Essas equações do segundo grau são chamadas de equações completas. Por que completas? Porque não está faltando nem o B, nem o C. O A nunca pode faltar, porque se o A faltar, a gente não vai ter x². Se não tiver x com o 2 lá em cima de expoente, a gente não tem uma equação do segundo grau. Então, pode faltar o B pode ser 0 ou o C pode ser 0 para que elas sejam equação do segundo grau incompletas. Então, lá no primeiro exercício, a gente tem x² menos 121. Uma equação do segundo grau é sempre a x² mais bx mais c igual a 0. A, B e C são os coeficientes, são sempre números, né? Então, é o número que está acompanhando o x², o número que está acompanhando o x e o número que está sozinho. Quem que vai ser o A nesse caso? Como a gente viu no exemplo, quando não está aparecendo nenhum número na frente do x, ele é 1. Então, o A vai ser 1 positivo. O B, mas eu não tenho nenhum número que está acompanhando o x. Se eu não tenho, ele é 0. E o C é o número que está sozinho. Ele leva o sinal dele. Para resolver essa equação, a gente vai fazer como a gente fazia a equação do primeiro grau. A gente vai deixar letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar x² igual. Esse menos 121, eu vou passar para o outro lado. Desse lado eu só tinha 0, né? Então, vai ficar mais 121. Então, ficou x² é igual 0 mais 121. 121. Agora, o meu problema é esse 2zinho aqui. Para tirar esse expoente, eu preciso tirar a raiz quadrada. Então, se ele está na forma de expoente, ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar x
igual a raiz quadrada de 121. Qual que é a raiz quadrada de 121? Pode ser 11 ou pode ser menos 11. Por que pode ser 11 e menos 11? Porque 11 vezes 11 é 121 e menos 11 vezes menos 11 é 121. Então, a solução dessa equação é menos 11 e 11. A gente sempre escreve a solução do menor para o maior. Na letra B, a gente vai ter que o A é 8, o B é menos 16 e o C, a gente não tem nenhum número que fica sozinho ali. Então, o C é 0. Para resolver essa, a gente vai ter que lembrar do conceito de evidência. O que é evidência? A gente coloca em evidência o que mais aparece. O que aparece nos dois membros, para mim, é o x. Então, eu vou colocar o x em evidência e vou dividir 8x² por x. Vai dar 8x. Menos 16x dividido por x. Vai ficar menos 16 igual a 0. Sempre que eu tiver o c igual a 0, uma das soluções da minha equação vai ser 0, sempre. Então, eu tenho aqui que x igual a 0. E aí, depois eu vou usar só o que está dentro do parênteses. Vai ficar 8x menos 16 igual a 0, que é uma equação do primeiro grau que a gente sabe fazer. Então, ficou 8x é igual menos 16 vai para o outro lado, né? Então, vai ficar 0 mais 16. 8x é igual a 0 mais 16, 16. Eu tenho que tirar esse 8 daqui agora, né? Então, vai ficar x igual a 16 dividido por 8, porque o que está multiplicando quando passa para o outro lado, dividindo. 16 dividido por 8, 2. Então, uma resposta é 0, a outra resposta é 2. A gente tem um macete, que é uma formulazinha. A solução de quando b é igual a 0 sempre vai ser o mesmo número, só que um negativo e o outro positivo, o mesmo número. E a gente pode escrever mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Por exemplo, x² menos 121 igual a 0, que é a letra A. A gente tem A, B e C. O A, nesse caso, é 1, o B é 0 e o C, menos 121. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c, menos 121, sobre o A, que é 1. Então, vai ficar mais ou menos 121 positivo sobre 1. Vai ficar raiz quadrada de 121. E raiz quadrada de 121 é 11. Então, vai ficar menos 11 e mais 11 vai ser o conjunto solução da letra A. A letra B, a gente também consegue fazer com macetezinho. A letra B é x é igual a menos b sobre A. Por quê?
porque a gente tem o c igual a zero. Então, eu vou ter 8x² menos 16x igual a zero. O A é 8, o B menos 16 e o C a gente não tem, então ele é zero. A formulazinha é x igual a menos b sobre A, então vai ficar x igual a menos 16 sobre A, que é 8. Então, vai ficar x igual menos 16, ficou 16 positivo, dividido por 8. 16 dividido por 8, 2. Sempre que o C for zero, uma das respostas é zero. Sempre. E a outra é o resultado que a gente for encontrar nessa formulazinha. 0 e 2.